Olá, eu sou a Ana Tanganelli, do Aprendiz de Medicina Chinesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre a formação do sangue. Conhecer todo esse processo de formação do sangue é muito importante para a nossa prática clínica, tanto para a gente conhecer a parte de fundamentos, quanto para a parte clínica. Por quê? Quando a gente recebe aí um paciente que tem uma deficiência de sangue, seja ela de forma geral ou de algum órgão específico, a gente já consegue compreender como que é esse processo de formação e como que a gente pode atuar em alguns pontos específicos aí, em algumas estratégias de tratamento específicas para colaborar com a formação de mais sangue e um sangue de qualidade. Então, vamos lá, compartilhando a minha tela com você e vamos, então, começar a falar sobre o processo de formação do sangue. Então, o processo de formação do sangue, ele começa lá no baço e estômago. Então, o alimento é recebido pelo estômago, que faz a primeira quebra, leva a parte mais pura desse alimento ao baço, que faz o processo de transporte e transformação. Então, aqui no caso, o baço vai fazer, obviamente, o processo de transformação. Ele vai transformar a essência que veio diretamente dos alimentos em guti, que é o ti dos alimentos. Então, o que o baço vai fazer nesse processo? É sempre refinando as formas de ti. Então, aqui eu tenho uma forma mais densa, né, o que quebra do estômago, que vem de substância aí dos alimentos. O baço pega e transforma em guti, ti dos alimentos. E aí, a gente vai ter dois eixos aqui do guti. O guti, ele vai se transformar para cima aqui, vindo, né, para a região do tórax, tanto em ti quanto em sangue. Então, o guti, ele é a base da formação tanto do sangue quanto do ti. Só que o que sobra do guti, ou seja, o que ele não é utilizado nesse processo de formação de ti e sangue, ele vai gerar o que a gente chama de essência pós-celestial. Então, a gente lembra que a gente tem dois tipos de essência: a essência pré-celestial, que é aquela que nós herdamos do pai e da mãe no momento da concepção, e a essência pós-celestial, que vem da onde? Que vem dos alimentos, vem da nossa alimentação. Então, é muito importante que a gente tenha uma alimentação correta, saudável e adequada, para que a gente possa, tanto do guti, fazer uma formação de ti e sangue de qualidade, quanto de também deixar uma reservinha, uma poupancinha aí desse guti para a formação da essência pós-celestial. Então, já que a gente já está falando em alimentação, a gente tem alguns alimentos que são tônicos de sangue, são alimentos aí que fortalecem o sangue. Então, por exemplo, a gente fala principalmente para a mulher que acabou de ter nenê, que é um processo aí de muita perda de sangue, a canja. Então, quando a gente associa o arroz, legumes e o frango, a gente tem um grande tônico de sangue. E também os fígados em geral, fígado de boi, fígado de frango, fígado de porco, são todas aí formas excelentes de tonificar e ajudar na formação do sangue em geral. Então, é indicado aí para paciente com anemia ou com algum tipo de deficiência de sangue. Então, seguindo aqui para cima. O guti, então, ele é levado, ele é transportado pelo baço para a região do pulmão. E o pulmão, ele vai fazer o seu impulsionamento e vai levar esse guti, que já começa o seu processo de transformação, para o coração. Lembrando que o coração é o órgão responsável pelo sangue, no sentido de fluir o sangue pelo corpo inteiro. Então, o coração, ele funciona como uma bomba e é ele que vai fazer com que o sangue vá pelos vasos, né? Então, ele vai fazer todo esse processo aí de circulação sanguínea, tanto na visão da medicina ocidental, quanto na visão da medicina chinesa. Então, nós temos guti para o pulmão impulsiona esse tipo de ti para a região do coração, e nós voltamos aqui embaixo para as nossas essências. Então, enquanto tudo isso aqui acontece, a gente tem a essência pós, que eu já expliquei que é o que sobra, e a essência pré, aquela herdada do pai e da mãe na concepção. Juntas, elas vão formar o que se chama ti da essência, o jin-ti, que vai se dividir em duas partes. Na verdade, ele vai atuar diretamente na formação do Huan-Ti, do Yuan-Ti, que é o Ti original,
E também esse Jin-Qi, ele vai se transformar em medula. Então, vamos lembrar lá que na medicina chinesa, a gente tem a essência relacionada diretamente ao rim. Então, através da função do Ming-Men, do portal da vitalidade, ou do fogo ministro, a gente vai ter a formação aí do Yuan-Qi. Então, a gente vai sair de uma essência que é muito yin e vai transformar num Qi que é mais yang, que ele consegue circular o corpo todo. E também a gente tem essa questão da medula, que tem relação com o rim. Então, o rim, na medicina chinesa, e a essência, de forma geral, ela é responsável pela formação da medula. E aí, quando a gente junta o Yuan-Qi e a medula, parte aqui dentro desse processo, né, ou desse tipo de Qi que está alocado aqui no coração, eles vão ter fazer uma catalisação, então, como se fosse uma reação química. Deixa eu jogar a telinha aqui. Eles vão fazer como se fosse uma reação química, e aí eles vão transformar este fluido, este tipo de Qi, em sangue. Lembrando que na medicina chinesa, o sangue não é só um líquido vermelho que passa pelas veias e artérias do corpo. O sangue é muito mais do que isso, ele tem uma relação direta com o Qi, né? Então, nós temos várias expressões relacionadas a Qi e sangue, eles acabam andando juntos, né? O Qi impulsiona o sangue nutre o Qi, então tem várias relações, mas isso aí é assunto para um outro vídeo. E o interessante notar desse processo todinho de formação do sangue é a existência da medula. Na medicina ocidental, a gente sabe que a formação do sangue ela é diretamente relacionada com a medula. Então, hoje a gente entende de uma forma química, né, de uma forma biológica, como se dá a formação do sangue. E a gente tem que lembrar que todo esse esquema aqui de formação do sangue da medicina chinesa, ele vem de muitos e muitos anos atrás, onde não se tinham exames, não se tinha toda a tecnologia que nós temos hoje em dia, mas a medula já estava lá, sendo uma das grandes responsáveis, sim, pela formação do sangue, né? Então, como a gente sempre fala, a medicina chinesa, embora ela não tinha, no seu princípio, uma coordenação muito boa, um entendimento muito bom de anatomia, posicionamento e estrutura dos órgãos, ela já tinha uma condição, um entendimento excelente na parte fisiológica. Então, das formas que os órgãos funcionam em geral, das formas que são formados os Qi, o sangue, os fluidos, como que é o processo fisiológico de maneira geral. Então, esse aqui é o processo de formação do sangue. Eu tenho alimento entrando no estômago, sendo quebrado, indo para o baço fazendo o primeiro processo de transformação, gerando Guqi. Parte do Guqi que sobra, que não é utilizada no processo, vira essência pós-celestial. Por outro lado, o Guqi, ele é impulsionado, ele é transportado para a região do pulmão, que faz uma impulsão e leva este fluido do Guqi, então, até o coração, né? O Qi dos alimentos. No coração, esse Qi, ele passa por um processo de catalisação ou transformação química, que é gerado tanto pelo Yuan-Qi, que é o Qi original, quanto pela medula. E aí ele vai se transformar, então, em sangue, fluido vermelho, e com todas as funções que nós conhecemos na medicina chinesa. Como que se chega ao Yuan-Qi e como se chega à medula? Através do Qi da essência, do Jin-Qi, que é composto da essência pós-celestial e da essência pré-celestial. Preciso tonificar sangue do meu paciente. Onde que eu posso atuar diretamente? Aqui, ó, baço estômago, fortalecendo sempre essa função aqui, para que consiga transformar, que consiga transportar de uma maneira mais adequada e principalmente na alimentação. Então, vale muito a pena aí trabalhar com a dietoterapia chinesa, indicando alimentos, indicando chás e etc. Também a gente pode atuar no pulmão, na questão de impulsionar esse Qi para o coração e também no coração, obviamente não esquecendo aí da região do rim, da região da essência. Então, quando eu também tonifico a essência, eu produzo Yuan-Qi, eu produzo medula e eu ajudo nessa catalisação do sangue. Então, é isto. Formação do sangue também é um assunto essencial aí dos fundamentos da medicina chinesa, que a gente sempre precisa revisitar
e lembrar para utilizar aí na nossa prática clínica. Não que a gente vai falar para o paciente como que o sangue se forma, mas a gente vai saber aí como atuar nas diversas patologias do sangue. O ponto mais importante aí com relação ao sangue é o ponto baço 10, Schwerai, que trabalha em vários tipos de patologia do sangue, e aí dá uma olhadinha no Atlas de Acupuntura sobre esse ponto, sua localização e suas funções. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, aproveita, deixa um comentário, sugestão de tema, se gostou, o que não gostou, se já sabia como que era a formação do sangue, se lembrava, curte o canal, ativa o sininho e acompanhe o Aprendiz tanto pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo site. No site todo dia tem um artigo novo aí, bem direto e bem importante para a nossa prática clínica, para o nosso entendimento cada vez mais direto e mais complexo aí da medicina chinesa. Te vejo no próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Até lá.